Boa tarde, Alemanha! Bom dia, Brasil! Esse é o canal das Lindinhas! Eu sou a Fê. E eu sou a Nath. Bom, pessoal, a gente resolveu fazer esse canal pra mostrar um pouco da nossa viagem. Tem muita gente que tá perguntando como é que foi essa mudança. Tem muita gente questionando e pedindo por este canal, veja Exatamente. bem. Isso foi uma escolha de quem? De vocês! Então vamos lá, vamos começar. Ok, vamos Primeira começar. pergunta. Primeira pergunta. Na sua tela em 3, 2, 1. Por que a Alemanha? Nathalie, por que a Alemanha? Ótima sua pergunta, lindinha. Obrigada, lindinha. Nós temos cidadania europeia. A Lindinha tem portuguesa. E eu tenho a alemã. E a outra lindinha tem a alemã. Então, como Portugal tá brotando de brasileiros, né? Porque afinal de contas quase todos os brasileiros têm cidadania portuguesa. Quase todos. Continue. Então, Mas tá ficando abarrotado, né? tá Você ficando falando. abarrotado, isso. Tá com muito brasileiro. Portugal tava numa crise, tava se recuperando de uma crise, na verdade, aí começou um bando de gente migrar para Portugal, então tava complicado. Enquanto na Alemanha tá tranquilo. Tá tranquilo assim, né? A Alemanha é um país com menos procura por brasileiros, assim, em proporções, principalmente por causa de cidadania. Idioma. É muito mais fácil ter um brasileiro com uma cidadania portuguesa, né, ou espanhola ou italiana, do que com uma alemã. Um número é um pouco reduzido no nosso achismo, obviamente, porque essa pesquisa foi feita pelo Censo Lindinhas, né? Então, por exemplo, normalmente na União Europeia, isso a gente, pelo que a gente viu, né? Censo Lindinhas de tecnologia e pesquisa. Muito importante lembrar. A gente acha que quando você mora no seu país da cidadania, você tem muito mais benefícios. Então, por exemplo, se um italiano resolve morar aqui na Alemanha, para ele ter direito a um seguro-desemprego, por exemplo, ele tem que contribuir 5 anos, eu acho que são 5 anos, com impostos, tudo, para a Alemanha reconhecer, tipo, ok, você realmente contribuiu aqui faz um tempo, então você pode ter direito a esse benefício, entendeu? Diferente do meu caso como alemã. Ou do meu caso em Portugal, como portuguesa também. Portuguesa, com certeza. Portuguesa, com certeza. Ora, pois faz. Esse canal você pode ver que é muito... É muito geral, né? Piadinhas também meio tipo, é pra ver ou pra comer. Eu sou tiazona mesmo, gente. Ora, pois faz. Não pode complementar. Eu ia falar que foi por isso que a gente acabou escolhendo a Alemanha, porque é um país com menos procura, é um país que tem um grande poder econômico e... apesar da língua, né? Porque a língua todo mundo sabe, a primeira pergunta que fazem pra gente... Você não traz pra Alemanha? E a língua? Vocês já falam? Não. Ai, gente, a pessoa fica espantada, né? Segunda pergunta. Nathalie, me conte, de onde veio isso? De onde veio isso? Isso faz 84 anos, Índia. Isso era uma coisa que a gente já tem pesquisado faz um tempão. Então, assim, já era um desejo meu de morar aqui na Europa. E um desejo da Lindinha de morar na Europa. A Alemanha não era a nossa primeira opção, né? Mas foi justamente isso. Mas também não era Portugal, veja bem. Exato. Então, depois de tudo isso que a gente pesquisou, que a gente acabou de comentar, né? Não vamos ficar repetitivas. A gente acabou decidindo e a gente, é o que eu falo, eu acho que a gente acabou se apaixonando. Mas, assim, era uma coisa que a gente já tava, tipo, desde o ano passado pesquisando. Mas como a gente ambas estavam trabalhando, né? A gente foi... meio aos pouquinhos, né? Tipo, o que a gente precisa? Então, por exemplo, a documentação das gatas é demorado. Porque a gente trouxe as gatas. Eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo sabem que a gente tem 2 gatas, Kit e Cat, e que elas vieram com a gente pra cá nessa mudança. Não foi que a gente deixou pra trazer depois, não. A gente veio junto com elas e de primeirona mesmo, assim, já que é pra gente saber o que vai ser, vai todo mundo, vai a família toda. Vai a família toda. E isso, mas também, esse é um outro ponto que muita gente pergunta, mas como é um processo complexo e demorado, não é difícil, mas é complexo. Precisa de bastante atenção. Precisa de atenção, então a gente depois vai fazer um mini vídeo explicativo. Falando mais sobre como trazer, no nosso caso foram gatas pra Alemanha, mas isso a gente fala no próximo vídeo. Exatamente. Então assim, mas
a gente começou ano passado, aos pouquinhos. Então, tem alguns documentos que você precisa apostilar, que é a apostila de Haia, que tem uma conversão Haia, que é de alguns países, que é basicamente atestando que esse documento emitido no Brasil é real. É verdade. Então podem... Esse bilhete é verdade, esse bilhete é verdade. Sabe por quê? Porque quando você vai num cartório aí no Brasil e você autentica um documento, aí, sei lá, sua xerox de RG autenticada, pra cá não serve de nada, entendeu? A nossa autenticação não serve de nada aqui, porque é uma autenticação brasileira. Esse apostilamento já é uma forma de autenticar, mas de uma maneira mais globalizada, assim dizendo, né? Mais um censo lindinhas de pesquisa e apurações. E é isso, então você tem alguns documentos que são de praxe para você fazer esse apostilamento. No nosso caso, nós somos casadas, então nossa certidão de casamento, para ela já valer aqui. Diploma. Mesmo assim, a gente aqui precisa traduzir para o alemão. Isso, todos os documentos eles precisam ser traduzidos para o alemão. Apostilamento mostra que esse é um documento verídico, ele é válido, mas ele não tá em alemão, eles não entendem. Então, mesmo assim, a gente tá tendo que fazer a tradução aqui, porque é mais confiável. Isso que eu ia comentar. Essa foi uma dica que deram pra gente que é muito boa, que é não traga nada traduzido. Porque muitas vezes a tradução juramentada do Brasil, né, de... Ai, você tá falando do quê? Da nossa viagem? Eu estamos chegando. Oi, gente, eu sou a Kate. Beleza? Tchau. Mas... olha só o sol. Muitas vezes eles não aceitam. Então a gente tem uma amiga nossa que foi para um outro país da União Europeia, mas que ela levou todos os documentos traduzidos e ela teve que mandar fazer tudo de novo. Porque tem que ser um órgão que eles confiem, não adianta, né? Então, a apostila Haia, ela serve para validar o documento. E aí você faz aqui, mais confiável, né? A tradução, né? sim. E aí, o que a gente pegou de documentos que a gente acha que é muito, muito importante? Nossa certidão de nascimento, de casamento, no nosso caso, porque somos casadas, se você não é casada. União estável aqui não é válida, então tem que ser casamento mesmo. Isso não importa se é um casamento heteroafetivo ou homoafetivo, tem que ser casamento, tá? União estável não é válido de jeito nenhum. Não existe união eles não estável. reconhecem. Então tem que ser certidão de casamento. A gente pegou os nossos diplomas também, fizemos o apostilamento pra aqui fazer a tradução. Sim. Então, não são muitos documentos e... Cartório, você vai em qualquer cartório. Cat! Ela quer destruir o nosso set de filmagem. Vocês conhecem a Papa Cat? Aqui. Ih, peidou. Qualquer cartório, acho que faz esse tipo de apostilamento. Então, não é tão difícil assim de se informar a respeito da apostila Haia. Sim. E aí é isso. Então, a gente fez esse apostilamento de alguns documentos para que aqui eles sejam validados, né, traduzidos. Então, basicamente esses foram os nossos preparativos. Então, assim, como a gente comentou, a gente já estava desde o ano passado vendo, e aí... A gente foi fazendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos e tal, e aí, esse ano, né, no seu caso, ano passado, e no meu, esse ano, a gente acabou saindo dos nossos respectivos trabalhos e com a nossa rescisão a gente conseguiu tornar esse sonho realidade. A gente juntou umas moedas daqui, umas moedas de lá e aí a gente falou, então vamos. Né? Então isso foi uma coisa muito boa. A gente estava assim planejando, já estava deixando tudo meio que caminhado para que quando desse. Então, quando deu e a gente falou, então agora a gente vai mesmo e seja o que Deus quiser. Exato. Glória! Groover! Então, esses foram os preparativos da viagem para a viagem, né? Pra falar, ok, podemos ir. Aí, como é que foram, tipo, os dias que antecederam essa louca mudança? Então, antes da viagem, lindinha, como é que foram os dias que antecederam as viagens? Vocês ficaram muito malucas? Foi difícil pra você? Bateu uma ansiedade? Como é que foi? Conte pra gente aqui no canal das Lindinhas. E mais pra falar nisso, você já se inscreveu no nosso canal? Eu não. Você se inscreveu? Eu me inscrevi, claro. Não quero perder as Lindinhas por nada. Deixa eu já clicar aqui. Vou deixar aqui nesse cantinho. Vou tentar, né? Deixar. Não, na verdade, gente, acho que pra se inscrever é um canal fixo. Não é um negocinho fixo? Pode ser. Pode estar aqui. Pode estar aqui. Pode estar... Clique na cat pra se inscrever no canal. Vai que, né? Vai. Mas como nós somos novas nesse meio, então a gente vai tentar enfiar em algum canto. Mas se inscreva, toque no sininho, e compartilhe. E dê um like. Papa Cat. Pois então... Voltando, né? Os preparativos dos últimos dias. Os últimos dias. Como é que foram os últimos dias? Foram cansativos. Foi fácil fechar a mala. Nathalie, quantas malas você tinha direito? A gente teve direito a 2 malas de 23 quilos. 2 malas, entendam. Uma pra mim, uma pra ela. Exatamente. E a gente fez o que? A gente mudou
com uma mala de 23 quilos cada uma mala de 23 quilos cada uma, junto com uma mala de mão, um item pessoal, que foi uma mochila abarrotada, e 2 gatas, uma pra cada um. Sim, e a gente ainda abusou bastante da questão de tipo, você pode levar um casaquinho. A gente levou um casaquinho, um moletom amarrado na cintura, um casacão, um cachecol, um chale que parecia um cobertor. Né? Então Tipo a gente abusou um pouco, porque se a gente fosse pôr tudo na mala, não ia andar. Não deu 23 quilos, mesmo assim, os caras foram um pouco maneiros. A gente veio pela Swiss, né? Swiss Air. Eu sei que tem empresas que são diferentes. Isso vai de empresa para empresa, não adianta. Então, o que a gente fez? A gente encheu as malas, esvaziou as malas. Encheu as malas, esvaziou as malas. A gente refez e refez a mala várias vezes. Mais de 10 vezes, assim, com certeza. Porque 23 quilos, gente, quando você fala, nossa, 23 quilos é muita coisa. Não é. Porque você já tem que descontar o peso da mala. Né? Então as malas, elas não pesam tipo 500 gramas, elas pesam 1 quilo, 2 quilos. Então aí já são tipo de 23 e já vai pra 22, 21 quilos que você pode pôr de coisa. E roupa pesa, tá? Tudo bem, a gente tá vindo pra um país que é extremamente frio, não, mas ele é muito mais frio do que aí quando ele tem que ser frio, né? No inverno aqui é muito mais rigoroso. E os casacos que a gente tem aí tendem a não servirem pra cá, pro inverno daqui. Mas são os únicos casacos que a gente tem, né? Também não dá pra querer não trazer nada e querer comprar tudo aqui. Não é tão barato assim, né? Então, casaco pesa. Então, os poucos casacos que você tem, você vai usar pra fazer umas camadas até você comprar um casaco decente novo, né? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente teve que optar por algumas coisas. Tipo, esse casaco aqui a gente usa, mas lá ele vai ser útil. Porque a gente chegou no outono, a gente já chegou quase no inverno. Né? Não, na verdade a gente chegou no começo do outono, mas... A gente chegou junto com o outono. Então, esse tipo de casaco que a gente vai usar, não tanto agora. Então, deixa depois, quem vier pra cá atrás, ou quando a gente voltar a gente pega. E é isso, entendeu? E aí você vai... Roupa de verão, tipo... Tem algumas coisas que a gente não vai usar. Na verdade, roupa em si, a gente doou quase tudo. A gente doou um monte de roupa. A gente trouxe as camisetas que a gente mais usa. A gente tem dois pares de calça cada uma, mais ou menos. E também a gente falou assim, não adianta a gente ficar investindo muito nisso aqui, porque... Aqui eu digo no Brasil, né, antes da viagem. Porque aqui, agora, depois da viagem na Alemanha... comprar roupa tem de ser mais barato, custo-benefício, né? Exatamente. E aí a gente também consegue ver o que realmente a gente vai precisar, o que a gente não vai precisar. Porque como o tempo o clima é diferente, às vezes, sei lá, calça jeans daí não se adequa aqui, entendeu? Então, as camisetas, a gente usa bastante camiseta, na verdade, alguns casaquinhos. Mas é isso, né, no geral. E alguns enfeites, porque todo mundo que conversou com a gente falou que é importante trazer alguns enfeites pra você. Você tá vindo pra um lugar novo, um país novo. No caso, a gente tá agora numa casa que tá toda mobiliada, óbvio, graças a Deus, é um Airbnb que a gente locou. Mas quando a gente for pra nossa casa, que a gente já tá procurando, é uma coisa que vai estar vazia, vai estar pelada e não vai ter nada que seja, né, tipo nosso. Então é importante que você traga essas partes da sua raiz, né, que te façam se sentir em casa. Então cada uma trouxe alguns enfeitinhos, também deixamos muitos, né, no Brasil, para trazerem muito pesados. Muito pesados. Mas então assim, então a gente tinha 2 coisas acontecendo, na verdade 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma era fazer as malas, a segunda era esvaziar o apartamento. A gente tinha que esvaziar o apartamento com o mínimo pra gente conseguir viver lá dentro. Então era uma faca de 2 gumes, né, de 2 legumes, como diriam. Mas mesmo assim foi uma parte assim, um pouco difícil, porque tinha que lidar ainda com isso e com a documentação das gatas. Exato, e esse é o terceiro ponto. As gatas. Que estão comendo a plantinha do moço. Ô, Cat! Então, assim, não só essa questão da documentação das gatas. Cat! Sai daí! Mãe! Então, não só a documentação das gatas, porque, como a gente vai explicar depois, tem... Algumas partes que são feitas assim, em cima da viagem. Exatamente. E também lidar com elas, porque elas começaram a estranhar muito a casa ficando vazia. Então, assim, uma hora a gente tira os quadros, outra hora a gente tira o sofá, outra hora a gente tira o rack.
Então, isso pra elas acabou sendo estressante. Estressante. Pra Cat, nem tanto. A Kit sente mais, porque a Kit, ela já é mais medrosa. Não, a Cat também, nessa parte de esvaziar, ficou isso mais manhosa, então ficava mais chateada quando a gente ficava fora de casa. Sem contar que as duas resolveram, né, dar problema antes da viagem, né? Uma machucou a patinha, a outra começou a passar mal. Isso acontece, tá? É o universo te testando. É isso. Exatamente. Mas na semana da viagem teve esse lance de esvaziando o apartamento e tendo que lidar com as emoções do gato. Sim. Porque o apartamento, do nada, a sala, de uma hora pra outra, ficou vazia. Né? Então, pra elas, isso é tipo... sente muito. Gato, principalmente, eu acho. Sente muito. Sente muito. Mas aí, o que a gente fez? A gente ficava conversando com elas, falando que era uma viagem que elas iam fazer junto com a gente, que ia ser muito legal. E aí, elas vieram, então, aqui, ó, firme e forte, espoletas, mais do que no Brasil, inclusive. Então, chegou o dia da viagem. Lindinha, no dia da viagem, foi tranquilo? Não. A sua mala já estava fechada no dia da viagem? Não. Você já tinha esvaziado todo o seu apartamento no dia da viagem? Não. Então, você se perdeu?